Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 5 de julho. Ontem foi dia da proclamação da independência dos Estados Unidos, se não me falha a memória, né? 4 de julho, né? Dia da proclamação. Hoje nós estamos no Brasil, no dia 5 de julho de 2023. São 19 horas e 34 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo este encontro de estudos. Não chamamos de aula, porque aqui todo mundo é aprendiz, né? Então preferimos chamar de encontro de estudos, onde todos nós participamos de um encontro com o propósito de estudar o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro editado por Kardec. É um livro que ele foi concebido de forma dialética, perguntas e respostas, para trazer ao homem o conhecimento da vida no mundo dos espíritos. Este é o propósito. Quem autorizou isso? Jesus de Nazaré, o Espírito de verdade, né? E nós estamos estudando deste referido livro, do Livro dos Espíritos, o livro segundo, no seu capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. A questão que nós vamos estudar hoje é de número 467. Lu, escreve aí para mim como é que está a transmissão no Instagram, por favor. Dá uma notícia para mim, a Yara também. Nós temos a Luciana e a Yara conosco lá pelo Instagram. Tem mais uma pessoa que eu não estou conseguindo identificar quem é. E dá uma notícia para mim, filha, como está aí a transmissão pelo Instagram. E nós estamos transmitindo lá pelo Facebook. Depois, se você puder dar uma olhadinha, como está lá pelo Facebook também, a imagem, o som, eu agradeço. A questão que nós vamos estudar hoje é de número 467, como eu já havia dito, e a pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Resposta: sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos e os atraem por seus pensamentos. Aliás, na minha opinião, uma redundância, porque os desejos nascem no pensamento, né? Não tem outra maneira de nascer um desejo, né? Primeiro ele é concebido no pensamento para depois ele se exteriorizar como um desejo. Mas, de qualquer forma, os espíritos sempre são atraídos pelos nossos pensamentos. O pensamento é que atrai o espírito. Então, mas espera aí, uma pessoa não pode fazer o mal para outra pessoa? Absolutamente. Kardec faz essa pergunta, e nós vamos ver logo adiante. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito, fazer mal ao outro homem? Não, Deus não o permitiria. Essa é a resposta dos espíritos superiores a Kardec. Então, não é possível. Então, como é que eles fazem? Eles fazem porque eles são permitidos pelos pensamentos daqueles que os atraem, que os chamam, como ele diz aqui, que os solicitam. É uma solicitação. Por quê? Porque o pensamento atrai esse tipo de espírito. Ele emana de quem está pensando, o pensamento se emana do cérebro de quem está pensando e acaba se exteriorizando no mundo espiritual. Ele toma forma. Vou matar alguém. Esta ideia toma forma no mundo dos espíritos e os espíritos identificam: olha lá, está pensando em matar alguém, vamos ajudar. Vou roubar alguém, mesma coisa. Vou prejudicar meu colega de trabalho, vou fazer isso, vou fazer tudo isso acaba se materializando no mundo espiritual, tomando forma no mundo espiritual, é uma forma mesmo. Que muita gente, que eu já vi alguém chamar de forma pensamento. É uma forma mesmo, toma uma forma. A gente idealiza aquilo, né, e acaba tomando forma, e os espíritos se identificam e se aproximam daquela pessoa para secundá-lo naquela ideia. Eu estou um pouco de lado para o Instagram e não sei se está bom assim, se está ruim. Eu acredito que não deve estar muito bom, né, porque eu deveria estar olhando para o celular, né, na medida em que eu estou lendo, mas acabo olhando para o computador. E dá uma notícia aí, filha, como é que tá, por favor. Eu não sei se não dá para rodar para cima esse troço aqui. Vamos lá.
Questão de número 468. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Quando o homem deseja, através do seu pensamento, repelir a ação dos maus espíritos, eles renunciam a essa tentativa de prejudicar esse homem, ou de secundá-lo nas más ideias? Olha, a resposta dos espíritos é muito interessante. O que queres que eles façam? Quando nada têm a fazer, abandonam o campo. Não obstante, mesmo assim, espreitam o momento favorável como o gato espreita o rato. Como eles sabem da nossa instabilidade emocional, psicológica, eles ficam ali, de butuca. Isso aí vai, uma hora ele vai escorregar na casca de banana, né? E no momento que você dá aquela escorregadela, eles vêm e acabam por pegar o sujeito no pulo, né? Como a gente costuma dizer aqui comumente. Questão do número 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Resposta dos espíritos superiores: fazendo bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Olha como é importante a fé, como é importante a nossa convicção em Deus, a nossa confiança, não a crença. A crença não adianta nada, nós temos que saber de Deus, nós temos que saber que é Deus, né? E ter total confiança nele, porque as suas leis são justas e imutáveis. Então devemos confiar nele sempre, mesmo que o mundo esteja caindo, mesmo que o mundo esteja caindo, né? A nossa confiança é fundamental para que nós possamos neutralizar a influência dos maus espíritos. Os maus espíritos é mais ou menos como que uma ferramenta de Deus para provar a nossa fé em Deus, na vida e em nós mesmos. É uma ferramenta que ele se utiliza, né? Repelis a influência dos espíritos inferiores ou imperfeitos, como eu prefiro chamar, e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitem em vós os maus pensamentos. Percebeu o mau pensamento? Se esquiva, procura ficar longe, não é? A prudência, nesse caso, é fundamental. Devemos ser prudentes, porque se nós não formos prudentes e aceitarmos a primeira ideia, né, o primeiro impulso, nós vamos errar muito mais do que acertar. Então é fundamental essa prudência, no sentido de evitar que a primeira ideia, o mau pensamento, se apodere da nossa maneira de pensar e agir. Aquela história, não, isso. Vigiai, vigiai, vigiai. Primeiro vigiai, depois orai, né? E aliás, a oração, como gostam os espíritos de chamar, é muito mais do que uma prece, né? Porque elas têm a ver com ação, com a boa ação. Oração. Então, é a associação da prece com a boa ação, né? É muito mais do que a prece, pura e simplesmente. Porque a prece repetida apenas por cumprir um dever, né, de religioso, não tem o menor significado. Os espíritos dizem assim: orar bem não é orar muito, mas orar com convicção. Isso é orar da maneira que os espíritos superiores nos ensinam, né? Tanto que Jesus... Pode falar. Eu ia só arrematar dizendo que não é à toa que Jesus resumiu na prece do Pai Nosso tudo aquilo que nós precisamos dizer e desejar que ocorra, nos dirigindo ao Criador. Eu me referi que a oração muitas vezes é feita numa frase, né?
Basta uma frase, muitas vezes, para você fazer uma oração verdadeira, sim, sincera e profunda. Né? Sim. Uma frase. A pessoa mais simples, ela... O que eu chamo de simples, a pessoa que tem menos recursos de inteligência, vamos dizer assim, os mais simples, aqueles que realmente têm menos recursos de inteligência, eles não fazem orações como nós fazemos. Né? As orações são muito mais simples. E eu acredito que, para o Criador, a oração desta pessoa, que se põe diante de um quadro e diz assim, Senhor, me ajuda, o Senhor, estou aqui, vale tanto quanto aquela oração elaborada de qualquer outra pessoa. Né? Um preto velho, uma pessoa que foi escravo, ou que foi escravo durante a vida, chegar diante da imagem de Jesus e bater no peito e dizer, Senhor, estou aqui, vale tanto quanto a oração de qualquer um de nós. Né? O que vale realmente é o pensamento sincero, devotado ao bem. Porque a oração daquele que não é devotado ao bem não vale absolutamente nada. Só pra, sem querer te interromper, mas já te interrompendo de novo, inclusive estudamos isso, né, e certamente isso vai voltar no livro, em algum outro questionamento, alguma outra pergunta, mas nós temos sempre que ficar atentos. Me faltou, desculpa aqui, me faltou o raciocínio, daqui a um pouco eu me lembro. Vamos lá. Tá, vamos lá. Pode seguir, então. Ok. E eles arrematam, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Essa é a função dos espíritos, é realmente um instrumento, é um flagelo. O mau espírito, o espírito imperfeito, é um flagelo, é um dos flagelos da humanidade. O mesmo flagelo que causa um maremoto, um terremoto, um vendaval, ou qualquer outra coisa que nós conhecemos aí na natureza, causam os espíritos imperfeitos. E tem esse propósito mesmo, de colocar o homem à prova. Não é expiação não, é prova. Nós só vamos permitir que esta prova se torne uma expiação se nós acatarmos os maus pensamentos insuflados por eles. Né? O que eu ia falar, me lembrei agora, o que vale sempre é a intenção. O que é julgado é sempre a intenção. Perfeitamente, é isso mesmo. Ainda bem que Deus julga a intenção, né? Porque de aparência o mundo está cheio, né? E eles arrematam a resposta dizendo o seguinte: desconfiai sobretudo dos que vos exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical. Oração dominical e o Pai Nosso é a mesma coisa, são sinônimos. Abre aspas. Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Fecha aspas. O amém é por conta dos religiosos. Não me respondeu. Ah, está excelente, respondeu sim. Obrigado, viu, filha? Questão de número 470. Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova a nossa firmeza no bem, viram como eu disse que era uma prova? Uma prova, não é uma expiação. Muita gente fala, não, eu estou sofrendo uma expiação dos espíritos obsessores. Obsessão coisa nenhuma, obsessão não é uma expiação coisa nenhuma. Obsessão é uma prova, que põe à prova a nossa confiança em Deus. É uma prova, difícil, mas é uma prova. A expiação, ela está muito além disso. É um sofrimento muito maior. Receberam a missão de o fazer? Ele pergunta se eles têm uma missão, se eles são ordenados a isso. E se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade nisso? Resposta: nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal.
deixar bem claro aqui para os nossos irmãos que eventualmente verão esse vídeo futuramente, daqui a alguns anos talvez, ou na semana que vem, não sei quando. Não existe espírito que faz mal para quem quer que seja. Não se deixem levar por esse tipo de pensamento. Isso é uma falácia, é uma crença humana que não tem fundamento, não é verdadeiro. O que é verdadeiro é o nosso pensamento, que nos leva a nos comportar de maneira equivocada. Aí sim, nós somos assessorados, secundados por esses espíritos imperfeitos. Quando ele o faz, é pela sua própria vontade e, consequentemente, terá de sofrer as consequências. Nada que nós fazemos aqui neste mundo, encarnados e desencarnados, deixam de ter consequências, boas ou más, em função das nossas ações. E aqui tem um rodapé, que é nota do tradutor, que ele relata, quem quiser ler a nota do professor José Herculano Pires, ele está relatando aqui por que ele traduziu do francês de uma ou de outra maneira, para ficar mais claro o texto. Eu não vou ler porque nós vamos apenas perder tempo com isso. Isso é uma nota explicativa do tradutor. E como foi traduzido e por que foi traduzido dessa maneira. E ele segue respondendo: Deus pode deixá-lo fazer para vos provar, mas jamais ordena, e cabe a vós, encarnado ou desencarnado, repelir a ação desse espírito. Porque não existe apenas obsessão de desencarnado para encarnado. Existe obsessão de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, e existe a própria auto-obsessão, que é aquela em que o espírito vive dioturnamente reclamando da vida, se achando a pior pessoa no mundo, achando que ele só sofre, que Deus é injusto com ele, que ele não tem sorte, acredita em sorte e azar. Quer dizer, é a auto-obsessão. Não é? Questão de número 471. Quando experimentamos um sentimento de angústia, pergunta Kardec, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior, sem causa conhecida, isso decorre de uma disposição física? Resposta: é quase sempre um efeito das comunicações que, sem o saber, tivestes com os espíritos, ou das relações que tivestes com eles durante o sono. A gente volta no capítulo anterior, emancipação da alma durante o sono. Não é? Como ele diz aqui, esta angústia, esta ansiedade indefinível, que a gente não define porquê a angústia, porquê da ansiedade, ou uma satisfação interior sem causa conhecida, muitas vezes, ou quase sempre, decorre das nossas relações com os espíritos, ou de uma aproximação de uma pessoa que nós amamos, não é? e que nos ama, e que nós deseja o nosso bem, ou durante o encontro que nós tivemos com este espírito durante o sono do corpo físico. Porque durante o sono do corpo físico, para aqueles que não estudaram o capítulo anterior, estudem, porque ele vai tratar do sono e dos sonhos, que é muito importante para o entendimento do significado dos sonhos. Não é? Toda vez que nós colocamos o nosso corpo na cama e que nós relaxamos fisicamente os nossos nervos e músculos, o nosso espírito se distancia do corpo e entra em relação com os outros espíritos. É disso que ele está falando aqui. Não é? E aí chama atenção no que você está falando, como a questão do sonho, né, em decorrência do sono, como a questão do sonho não é considerado pelas pessoas de modo geral, não é, Luiz? Na realidade... É um simples, eu tive um sonho, é como
É como se falasse assim, eu tirei a traça da parede ali, é aquela coisa que não dá muita importância, sabe? É visto como algo indefinido. Né? As pessoas não definem o sonho, e quando querem definir o sonho, definem de maneira mística. Né? Acabam relacionando o sonho com coisas místicas, que realmente não tem nada a ver com a realidade. O espírito, quando se distancia do corpo, ele entra em contato ou vai cuidar de necessidades, vontades e determinações que, na maioria das vezes, 99,9% das vezes, não tem nada a ver com o interesse do encarnado. Este espírito encarnado, quando se distancia do corpo, cuida de coisas e de interesses que não tem nada a ver com ele mesmo, como encarnado. Isso pode parecer um contrassenso, mas não é. Por quê? Porque o espírito, ele tem interesses que o encarnado não tem. O encarnado está numa experiência singular. Apenas uma experiência. O desencarnado tem uma infinidade de necessidades, de desejos de aprendizado, possibilidades de aprendizado. Entra em contato com espíritos que nós nem imaginamos, que conhecemos, né? Ou que estamos à altura desses espíritos em entendimento, em inteligência, porque a nossa inteligência aqui fica adormecida, né? Fica como que embotada pelo corpo, pela grosseria do corpo físico. Como espírito não, como espírito nós recobramos uma boa parte dessa capacidade que nós adquirimos ao longo de diversas encarnações e que nós não temos, não usufruímos, vamos dizer assim. Não é que não temos, mas fica adormecida, fica entorpecida pelo corpo físico. E quando nós estamos durante o sono do corpo, liberto do corpo, parcialmente liberto do corpo, nós recobramos essas capacidades, esses conhecimentos. Questão de número 472. Deixa eu ver se tem alguma. O Félix está conosco também. Bem-vindo, viu, Félix? Seja bem-vindo. Nós agradecemos aí a sua participação. Quiser comentar alguma coisa, por gentileza, pode falar. Questão de número 472. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Os espíritos que desejam incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias? Resposta. Eles aproveitam a circunstância. Tá? Com um pensamento qualquer, eles vão, se for um pensamento bom, o nosso espírito guia, nosso anjo da guarda, como gostam os católicos, né? Ou o nosso espírito guia, como ensinam os espíritos superiores, vão aproveitar para nos incitar para o bem. Se for ao contrário, vale a mesma coisa, né? Mas frequentemente a provocam, empurrando-vos, sem o perceber, para o objeto da vossa ambição. Aqui no caso, as coisas não muito boas, vamos dizer assim, né? Assim, por exemplo, um homem encontra no seu caminho uma certa quantia. Não acredita que foram os espíritos que puseram, não acreditais que foram os espíritos que puseram o dinheiro ali. Mas eles podem dar ao homem o pensamento de se dirigir naquela direção e então lhe sugerem apoderar-se dele, enquanto os outros lhe sugerem devolver o dinheiro ao dono. Acontece o mesmo em todas as outras tentações. Quer dizer, da mesma maneira que lhe sugerem o bem, também lhe sugerem o mal. Por que que o Criador permite que o mal seja sugerido e não somente o bem? Para que nós usemos o nosso livre-arbítrio. Caso contrário, seríamos como máquinas, induzidos sempre ao mesmo tipo de comportamento. E nós não somos máquinas, somos espíritos que têm como possibilidade usar do seu livre-arbítrio. À medida em que vão desenvolvendo a sua inteligência, vão utilizando cada vez mais o livre-arbítrio, e com mais qualidade o livre-arbítrio. E como essas situações aqui
dessa resposta que você acabou de dizer, como elas são comuns, né, na nossa vida. Muito né? comuns. Como colocados à prova a cada instante. Né? Muito comuns. Eu lembro de uma oportunidade em que um faxineiro do aeroporto de Brasília, foi acho que 2014, se eu não me engano, não sei se vocês lembram, não vão lembrar disso, ele acha uma bolsa, não me lembro agora se com 10 mil dólares, 20 mil dólares, é uma quantia considerável, né? E ele não teve dúvida, ele foi no alto-falante do aeroporto, procurou o dono, encontrou o dono e devolveu a bolsa como ele encontrou, com dinheiro, documentos, passaporte e tal. E ele foi chamado no Palácio do Planalto para dar entrevista. O nosso querido presidente, atual presidente, chamou ele de otário, porque ele fez o certo. Ele falou, pô, esse dinheiro faria diferença na sua vida, achado não é roubado, é roubado sim. A lei diz que você tem o dever civil de devolver aquilo que você achou. O que você achou não é seu, alguém perdeu, portanto você está se apropriando indevidamente. A apropriação indébita é o mesmo que roubo. Aqui no Brasil não é considerado assim, não é considerado como roubo, é considerado como furto, mas é roubo. Né? Eu não estou sendo exageradamente crítico, não. A nossa legislação prevê isso. Né? Nós temos o dever moral e cívico de devolver aquilo que nós achamos aos outros. A maioria não fazem isso. Pelo contrário, né? O caminhão capota na estrada e o pessoal vai lá e rouba a carga. Depois acusa o governo de corrupto. Né? Mas tudo bem, são coisas do nosso mundo. Nós sabemos qual o destino que o faxineiro terá, a forma com que ele será julgado. Sim, claro, sem dúvida, sem dúvida. Agora, o outro em questão, nós também sabemos. São materialistas que não levam isso que você está tentando abordar em consideração. Simplesmente isso, não levam em consideração. Né? Eu já contei essa história aqui de uma enfermeira da cidade, de uma cidade próxima, eu não vou falar porque pode ser que tenha alguém aí na linha ouvindo, né? Uma cidade não muito longe daqui de Jaú, conversando com o médico, constatou que o médico estava receitando um remédio indevido para a paciente, uma paciente rica, e chamou a atenção do médico. Ela tem liberdade com o médico, ela chamou a atenção do médico, o senhor está dando um remédio que o senhor não deve. Ele respondeu para ela, a senhora acha que eu vou trazer essa paciente de volta ao meu consultório? De que maneira? Ela falou, o senhor sabe que o senhor vai ter que responder isso para Deus? Ele falou, que eu vou ter que responder depois, não me interessa. Me interessa, bateu no bolso? Falou, me interessa o que está aqui dentro do meu bolso. São os materialistas. Como eu sempre disse, o que é dele, como eu sempre disse, sempre falou que no caso, o que é dele está guardado. Sem dúvida, sem dúvida. Ele vai ter que responder por isso, como nós todos vamos ter que responder pelas nossas ações, boas ou más. Né? Muito bem, alguma dúvida a respeito disso que nós acabamos de estudar? Alguém quer perguntar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Se não, nós vamos passar ao item 3, possessos. Questão de número 473. Pode um espírito momentaneamente revestir-se do invólucro de uma pessoa viva, quer dizer, introduzir-se num corpo animado e agir em substituição ao espírito que nele se encontra encarnado? Isto vale também para aquilo que denominam na Umbanda, se diz na Umbanda que o espírito se apossa do corpo da pessoa para se manifestar, o que não é verdade. O espírito não se apossa do médium, do corpo do médium para se manifestar, a não ser através de uma obsessão. Não é? Em uma obsessão de possessão, pode haver um domínio maior do espírito sobre o corpo do que do próprio encarnado. Mas na mediunidade, não. Responde os espíritos superiores a Kardec o seguinte: o espírito não entra num corpo como numa casa. Ele se assimila
a um espírito encarnado que tem os seus mesmos defeitos e suas mesmas qualidades para agir conjuntamente, mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria de que está revestido. Eu vou ler de novo essa frase que ficou mal lida. Mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria de que está revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que se acha encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o termo da existência material. Então não há como haver a posse do corpo. Não é? É sempre o domínio da mente. Não é? Esta subjugação do encarnado, que pode acontecer. Kardec dá um exemplo de um senhor em Paris que se ajoelhava no meio da rua, na frente de qualquer moça, e pedia essa moça em casamento. E ele questionando, ele falou: eu não quero fazer isso, mas eu sou constrangido a fazer. Isso tem um nome dentro no estudo da obsessão. O nome dessa obsessão é subjugação, e que não é a pior das obsessões. A pior das obsessões é a fascinação. Mas isso é uma história para um próximo estudo, se Deus quiser, não é? Quem sabe a gente pode, depois do Livro dos Espíritos, passar para o Livro dos Médiuns. Questão de número 474. Ficou alguma dúvida nessa questão? Porque essa questão ela é abrangente, viu? Mas vamos lá. Se não há possessão, pergunta Kardec, propriamente dita, quer dizer, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode encontrar-se na dependência de um outro espírito de maneira a se ver por ele subjugada ou obsedada a ponto de ver a sua vontade de alguma forma paralisada. É isso que nós estávamos comentando um pouco antes, né? Ele responde sim. E são esses os verdadeiros possessos. Mas fica sabendo que essa dominação não se efetua jamais sem a participação daquele que sofre, seja por sua fraqueza, seja pelo seu desejo. Frequentemente se tem tomado por possessos criaturas epiléticas ou loucas que mais necessitam de médico do que de exorcismo. Um epilético, na maioria das vezes, é um obsediado. Na maioria das vezes. Quem tem tiques nervosos, né? É chamado por Kardec de esgares. Os tiques nervosos, né? Normalmente essa pessoa pode ter um obsessor ao seu lado, né? É muito comum isso acontecer. E o epilético não é menos obsediado que qualquer outro. Kardec faz o seguinte acréscimo de explicação. A palavra possesso, na sua acepção vulgar, o entendimento vulgar da palavra, supõe a existência de demônios, ou seja, de uma categoria de seres de natureza má, que foi criado para isso, que foi criado com esse objetivo. Aí que muita gente se perde. Essa interpretação equivocada de que Deus criou demônios, ou seja, criaturas más, com características más, com o propósito de fazer o mal, é um grande equívoco. Não existe isso. Não existe isso. Aliás, a igreja se apropria dessa história para poder induzir os seus seguidores a darem dinheiro para a igreja. Tanto a igreja evangélica, neopentecostal, sobretudo, a igreja católica, se apropria dessa ideia, que é uma ideia tacanha, atrasada. Não é? Como é que nós podemos entender um Criador
amoroso e bom, misericordioso, criar alguma coisa voltada para o mal? É um absurdo. É um absurdo. Basta apenas raciocinar-se a respeito. O que menos o homem faz é usar esta massa encefálica para raciocinar. Não existe isso. Deus é misericordioso e bom. Jesus afirmou isso. Não é o Luiz Herrera. É Jesus, o Espírito de verdade, e os Espíritos superiores. Quando Jesus aqui aportou a esse mundo, ele disse: vocês têm ouvido o que foi dito pelos profetas e por Moisés, olho por olho e dente por dente. Mas eu vos digo, não é assim. Perdoai o vosso irmão, amai o vosso irmão, tanto quanto faz o meu Pai, o nosso Pai, que é misericordioso e bom. Ele não dá ao filho que pede pão pedra, como o pai da matéria, os pais aqui da matéria fazem. A mesma coisa, quando um filho lhe pede pão, ele não dá pedra. Que dirá o ser supremo, a inteligência suprema do universo, a bondade suprema do universo, a misericórdia suprema do universo? Como é que ele poderia ter criado algo voltado para o mal? E principalmente, na cabeça dessa gente, Deus é burro, porque ele cria um cara para se igualar a ele. O demônio, Lúcifer, o sujeito, o patrão dos maus, né? O chefe de todos, o capo de tutti capi dos maus, que é o Lúcifer, né? Foi criado por ele. Era um anjo bom, aí virou um anjo mau. Vê se tem cabimento uma coisa como essa. Um absurdo, pleno século XXI, século das comunicações. Um absurdo. E gente que cultua os demonistas, né? Os caras que cultuam esse tipo de coisa. Um verdadeiro absurdo. Então, é preciso que isso seja esclarecido. Não há seres criados voltados única e exclusivamente para o mal. Nada mais acontece do que são espíritos imperfeitos que estão rumo à perfeição. Nenhum espírito, absolutamente nenhum, no universo, não estou falando apenas na Terra, criado para o mal, e muito menos vão ficar na situação em que estão pela eternidade, pela imortalidade. Vão progredir, porque a lei, uma das leis naturais, é a lei do progresso. E todos nós progrediremos e chegaremos à situação de o que na Igreja Católica se chama de santos. Os santos nada mais são do que espíritos que prosperaram, que progrediram na sua máxima condição, na máxima condição permitida a um espírito. Porque nenhum de nós vai se igualar a Deus em conhecimento, em sabedoria, não é? Em desenvolvimento moral e intelectual. Mas chegaremos perto disso. Estes que são considerados santos, nada mais são do que esses espíritos que eram imperfeitos como nós e que chegaram a essa condição. Jesus de Nazaré também foi um espírito assim. Não é? Ele não foi um ser criado perfeito, como muitos gostam de dizer. Ele foi imperfeito como nós. E quando aqui esteve, teve um corpo igualzinho ao nosso. Tinha as necessidades biológicas como as nossas, tinha que dormir, descansar, etc. Ele era diferenciado no sentido de ter um perispírito superior ao nosso e de ter um conhecimento profundo de todas as ciências, sobretudo da ação da inteligência, do pensamento sobre os fluidos. E aí foi onde ele promoveu muita coisa que, por ignorância do homem, o homem chama de milagre. Muito bem. Para continuar aqui a explicação de Kardec, eu precisei fazer esse parênteses aqui para esclarecimento de todos nós, não é? Para o nosso esclarecimento, porque é importante que o homem se esclareça, não fique na mesmice, não caia na mesmice, não seja um religioso. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face em qualquer época da humanidade. Por isso que o Deus de Spinoza
era o Deus adotado por Albert Einstein. Quem não sabe quem era o Deus de Spinoza, procurem aí no professor Google, né? Quem era o Deus de Spinoza, como ele entendia o Criador. Ele entendia o Criador como um cara mau, vingativo, sanguinário, né? Derrotista, míope, né? Do ponto de vista moral. Não, o Deus de Spinoza era um cara bom, era um cara que ofereceu para o homem a felicidade. Felicidade esta que ele não sabe desfrutar pela sua própria ignorância. Né? Muito bem. Ele diz assim. Eu vou ler novamente, vou começar a leitura novamente da explicação de Kardec. A palavra possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, ou seja, de uma categoria de seres de natureza má, e a coabitação de um desses seres com a alma no corpo de um indivíduo. Mas, como não há demônios nesse sentido, e como dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, também não há possessos, segundo a ideia ligada a essa palavra. Pela expressão possessos ou possesso, não se deve entender senão a dependência absoluta da alma em relação a espíritos imperfeitos que o subjuguem. Subjugação não é possessão. Há uma diferença muito grande nas duas situações. Né? O subjugado, ele faz a vontade do espírito. É vontade maior sobre vontade menor. Isso vale para qualquer obsessão. Vontade maior incide sobre vontade menor. E aí a pessoa se dobra à vontade do desencarnado ou do encarnado. Né? Há obsessores encarnados que subjugam seus colegas de trabalho, são verdadeiros déspotas dentro do lar, subjugam esposa, filhos, ou mulher que subjuga marido e filhos, etc. Né? Mas isso é diferentemente de possessão. Subjugação é uma coisa e possessão é outra. Não há a possessão como querem entender muitos daqueles que estudam a doutrina espírita e que entendem que há sim uma possessão. Já vi gente que é considerada bambambam aí dentro do espiritismo defendendo essa ideia. Que existe sim a possessão. Baseado em Kardec, hein? Eles falam isso baseado em Kardec. Olha o que Kardec fala. Pela expressão possesso não se deve entender senão a dependência absoluta da alma em relação aos espíritos imperfeitos que o subjuguem. Dependência, é uma dependência. Quantas pessoas não há que não saem de casa se não tiverem uma companhia, ou se não forem acompanhadas por alguém? Quantas pessoas há que não vão trabalhar porque têm medo de morrer ao sair do portão? Quantas pessoas não viajam de avião porque têm certeza que se ela entrar no avião, o avião cai? Ou não viajam de carro porque têm certeza que vão sofrer um acidente na pista, ou nas ruas, ou no cruzamento? Tudo isso não tem outro significado senão a influência do pensamento sobre a própria pessoa. Auto-obsessão. Isto o que vai trazer para a pessoa, vai fazer com que espíritos que pensam como ela e que desejam o seu mal se aproximem dela e secundem as suas ideias, reafirmando e reafirmando essas ideias, fazendo com que as pessoas entrem numa espiral descendente, não é uma espiral ascendente, não, uma espiral descendente, e cheguem ao fundo do poço, num processo de quando a pessoa fica deprimida, num processo de depressão. A depressão é nada mais do que isso. Podem notar, não é? Puxem pela memória e vocês vão ver que a pessoa deprimida, ela é dona de uma monoideia. Uma única ideia gira na cabeça dessa pessoa. Ela se liga àquela ideia, centra-se naquela ideia e não sai dali. Ela pensa que é dela.
mas ela nada mais acontece com ela que ela está sendo secundada por espíritos que alimentam e retroalimentam aquele pensamento naquela cabeça para fazer com que a pessoa entre nessa espiral descendente e vá cada vez mais fundo nessa situação. E se ela for realmente fundo, para sair é bastante custoso, bastante difícil. Luiz, a gente poderia considerar que as síndromes, pessoas que sofrem de síndromes, elas podem estarem sendo subjugadas aí, não? Eu não sei se é uma subjugação, mas que é uma influência grave dos espíritos, com certeza. Há pessoas inteligentes. Pessoas que sofrem de síndrome do pânico. Sim. Eu conheço pessoas que sofrem de síndrome do pânico. Sim. Dá para considerar que está nesse quadro aí. Além do que, há o modernismo da ideia, né? Sofrer de uma síndrome hoje é moderno. A pessoa está na turma. Né? Ela está dentro daquilo que todo mundo. Não, se não é síndrome do pânico, é síndrome de agorafobia, é síndrome de claustrofobia. Bom, tem um número, 100 números aí de nomes que se dão a síndromes, né? E as pessoas se deixam levar por esse tipo de ideia. Falta-lhe confiança em Deus. A ideia que as pessoas devem alimentar quando são assoladas por esse tipo de pensamento: eu quero, eu posso, eu faço. Eu quero, eu posso, eu faço. Se as pessoas retroalimentarem essa ideia dentro de si, eles afastam esse tipo de encarnado ou de desencarnado que quer obsediá-la. Eles respondem que querem que eles façam. Se eles não têm oportunidade, eles deixam o campo. Né? Havia um comunicador na Rádio Bandeirantes, não sei se eu vou lembrar o nome dele agora, se a Yara estiver nos assistindo, ela vai me lembrar do nome desse sujeito. Ele falava o horóscopo na Rádio Bandeirantes. Ele dizia assim: vou sobre todos os pontos de vista cada vez melhor. Essa era a mensagem inicial do aporte que ele fazia, né, dentro dos programas que ele divulgava o horóscopo. Então ele começava antes de falar do horóscopo de cada um, né, ele falava desse jeito, né? Eu não lembro, você lembra o nome dele, Dani? Eu não, o Nilo está pensando porque lembra da frase, mas não lembra o nome. Essa frase era muito, a gente ouvia muito naquela época, né? E era um comunicador que ele começava deste jeito a sua comunicação. Muito importante até, muito importante, porque influenciava muitas pessoas para o bem. Então, Luiz, o Nilo perguntou se é Omar Cardoso. Não era Omar Cardoso, era Cardoso alguma coisa. Alguma coisa. Não era Omar Cardoso, não, mas era, ou é Omar Cardoso. Bom, agora me confundiu. Tá bom. Agora me confundiu. Bom, de qualquer maneira, era um comunicador da Rádio Bandeirantes que todos os dias ele dizia essa frase, que na minha opinião era muito importante para todo mundo, né? Ele incentivava as pessoas a terem uma confiança irrestrita na vida, irrestrita em si mesmo e sobretudo em Deus. Omar Cardoso, aí ela confirmou. Omar Cardoso, peça desculpa pro Nilo. Omar Cardoso. Omar Cardoso, ele está certo. Obrigado, Nilo. Obrigado, Pezão. Questão de número 475. Pode uma pessoa, por si mesma, sem ajuda de centro espírita, sem ajuda de quem quer que seja, afastar os maus espíritos e libertar-se, ou se libertar do seu domínio? Pergunta Kardec. Resposta dos espíritos: sempre se pode sacudir um jugo quando se tem uma vontade firme. Vontade. A vontade
ela não é um atributo do Espírito, como querem alguns. Alguns divulgam a vontade como um atributo, como uma qualidade. Não é. O Espírito tem duas qualidades básicas, dadas por Deus como ferramenta para a nossa evolução: a inteligência e o pensamento. Aprimorando-se a inteligência, nós aprimoramos o pensamento. A vontade nada mais é do que o pensamento chegado a um patamar superior. Ele utiliza-se da inteligência, aprimora a sua vontade e faz com que aprimora seu pensamento e faz com que a sua vontade se sobreponha a qualquer situação. A sua vontade. E ela só é bem conduzida quando essa vontade ela é orientada por uma boa inteligência, por uma inteligência elevada e por um pensamento elevado. Todo pensamento elevado, todo pensamento que se destaca, a primeira coisa que ele fala sempre: Deus existe. Nós temos inteligências primorosas, exemplos de inteligências primorosas que até alguns negavam a Deus e num determinado momento da sua existência disseram assim: não, eu tenho que dar uma declaração, Deus existe. A ciência, que era a única ferramenta de trabalho desta pessoa, era aquele cara todo atrofiado, um inglês, Stephen Hawking. A ciência conduziu este homem de tal maneira que ele chegou à conclusão por si de que Deus existia. Isto serve para Albert Einstein. Albert Einstein era um cara tão desligado das coisas materiais, mas tão desligado, que eu vi uma historieta dele, extraordinária. Diz que ele estava no corredor da faculdade, indo numa determinada direção, e de encontro vinha um aluno. Este aluno abordou, disse assim: professor, tal coisa assim, assim e tal, fez uma pergunta sobre uma questão lá, e ele respondeu a questão. Aí Albert Einstein perguntou para ele: escuta, me diga uma coisa, eu estou vindo de lá ou de lá? Não, o senhor está vindo de lá. Mas por que o senhor perguntou isso? Ah, não, porque se eu estou vindo de lá, eu já não sei. Ele não lembrava que tinha a importância que ele dava para as coisas do dia a dia da vida, do cotidiano da vida. Tão envolvido que ele era pela ciência. As preocupações dele eram ligadas diretamente à ciência. Não é? Então, este mesmo homem diz que a religião sem Deus era manca, a religião sem a ciência era manca, e a ciência sem Deus era cega, alguma coisa assim. Né? Então, o homem realmente, o homem de escola, o homem de gênio, ele sabe, não acredita, sabe que Deus existe. Questão de número 476, é isso, né? Isso. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores: não pode acontecer que a fascinação exercida por um mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não perceba? Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição, e nesse caso, que condição deve ela preencher? Resposta dos espíritos superiores a Kardec: se for um homem de bem, sua vontade pode ajudar, apelando para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais se é um homem de bem, mais poder tem sobre os espíritos imperfeitos para os afastar, e sobre os bons para os atrair. Ora, por isso que Kardec ensina, os espíritos superiores ensinam que não há palavra sacramental, não há fórmula, não há nada que afaste os maus espíritos. Só uma coisa tem poder sobre eles: a ascensão moral. Se a pessoa tiver ascensão moral, se ela for superior moralmente, ela subjuga um espírito imperfeito. Caso contrário, eles dão risada da cara do sujeito. Risada, fazem palhaçada.
Olha o tonto, ele está pensando que está nos dominando, ele que vai ser dominado. Não obstante, essa terceira pessoa seria importante se aquele que está subjugado não se prestasse a isso, pois há pessoas que se comprazem numa dependência que satisfaz seus gostos e os seus desejos. E em todos os casos, aqueles que não têm o coração puro não podem ter nenhuma influência. Os bons espíritos o desprezam e os maus não o temem. Como é que pode alguém que tem uma vida desregrada, né? Uma vida mal vivida, uma vida de hipocrisia, querer ter alguma ascendência sobre o mau espírito? Ele conhece o cara mais do que ele mesmo. Mais do que ele mesmo. Ele sabe exatamente o que o sujeito pensa. E vai temer ele por quê? Ele não serve para nada, nem para ele mesmo ele serve. Né? Além do que, ele explica uma coisa aqui muito importante. Há pessoas que se comprazem no vício que vive, no mal que vive. Né? A gente vê, quem não conhece, coloca lá no Google, crocodile, se escreve. É uma droga muito usada na União Soviética, por exemplo, que simplesmente apodrece braço, perna, pé, porque ela é injetada. Aonde ela é injetada, o sujeito vai se injetando, ele vai apodrecendo, vai matando o tecido e vai apodrecendo, literalmente apodrecendo. Se vocês forem sensíveis, não vão atrás disso que eu falei, porque realmente é bastante impactante as imagens. Vai aparecer o osso da pessoa, nervo, vai aparecer descarnado, sem a carne. Vai aparecer nas imagens. E a pessoa não deixa de usar. A pessoa está apodrecendo em vida e não deixa de usar. Há pessoas que são tão viciadas em álcool, por exemplo, que está realmente apodrecendo em vida também e não deixa de usar o álcool. Isso vale para todas as coisas. As pessoas sabem que fazem muito mal às outras e não deixam de ser maledicentes. São vícios que levam as pessoas à subjugação, levam as pessoas, com certeza, à obsessão, né? E as pessoas não se comprazem nesses vícios. Questão de número 477. Para nós encerrarmos os nossos estudos de hoje. As fórmulas de exorcismo, olha a pergunta de Kardec, hein? Ele estava se referindo, quem usava de exorcismo na época dele? A Igreja Católica. Né? As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia contra os maus espíritos? Resposta curta e grossa, não. Quando esses espíritos veem alguém tomá-las a sério, nem riem e se obstinam. Eles riem daquilo e fazem pior ainda. Aí que eles vão para cima mesmo. Não adianta. Só tem uma coisa que tem ascendência sobre os espíritos, é a boa moral, é a boa conduta moral, o bom comportamento, o homem de bem. Só esse tem ascendência. Não é? Muito bem, alguma pergunta, alguma dúvida? Não, eu só queria fazer um complemento que eu acho que talvez muita gente não saiba, nem eu sabia até pouco tempo atrás, muito menos eu, mas quando nós pensamos no nosso melhor amigo, isso muitas vezes pode gerar aí uma certa animosidade entre maridos, esposas, né, entre pais e filhos que se julgam seus melhores amigos uns dos outros. Eu posso afirmar uma coisa categoricamente para vocês. O nosso melhor amigo é o nosso, como você chama, espírito guia, eu gosto de chamar de espírito protetor, para mim, indiscutivelmente. Sim, sem dúvida. Além do que, nós temos que lembrar que o nosso espírito guia, nosso espírito protetor, ou o nosso anjo da guarda, ele é destinado por Deus para cuidar da nossa encarnação desde sempre, nos acompanha desde as primeiras encarnações. Ele nos conhece como um livro aberto.
Ele sabe exatamente o que nós somos. Ou nos conhece de até antes, né? De muito antes. Desde as primeiras encarnações. Desde as primeiras encarnações. Não é? E eles sabem exatamente o que indicar, o caminho que indicar para nós. Nós devemos sempre nos reportar ao nosso espírito guia. Se você tem alguma dúvida, pare, faça uma prece e peça ajuda do seu espírito protetor, do seu espírito guia, do seu anjo da guarda. Né? As crianças eram ensinadas, no meu tempo de criança, já faz algum tempinho já, que a mamãe falava assim, se ligue sempre ao seu anjo da guarda. Em cima da minha cama tinha uma imagem de um anjo mesmo, com asas e tal, né? Coisa de católico, né? E ela falava, esse é o anjo da guarda. Ligue-se sempre ao seu anjo da guarda. Né? Porque realmente ela tinha toda a razão, não sabia exatamente o que estava falando em relação ao conhecimento que nós temos de doutrina espírita, mas sabia que era muito importante, realmente é muito importante. Nós devemos nos ligar e jamais permitir por nossas más ações que eles se afastem, porque se afastam. Podem se afastar e nos deixar à mercê da nossa própria estupidez. Se afastam, né? Bom, deixa ele. A hora que ele, como diz a molecada, se ligar, a gente volta. Né? Tenha o teu espírito protetor à tua volta sempre, que os maus espíritos não vão se aproximar. Se a gente conseguisse ter ele em tempo integral, né, seria muito bom. Nem sempre isso é possível, né? Porque a gente dá umas deslizadas de vez em quando, né? Fala umas coisas que não deve, age de uma maneira equivocada e tal, né? Mas é muito importante a gente procurar manter o equilíbrio. Os espíritos pedem isso pra gente, né? Nem santidade e nem estupidez, nem burrice, nem ignorância, né? No meio do caminho, né? Nem euforia e nem depressão. Né? A euforia não serve para nada. O eufórico ele não resolve coisa nenhuma, né? Ele está sendo o bobo alegre, né? E o deprimido também não resolve nada, porque ele não tem condição de resolver a própria vida, né? Então ele tem que ficar no meio termo, equilibrado, procurar sempre o meio termo, sempre o equilíbrio, né? Como é que nós conseguimos isso? Confiança em si mesmo. Confiança, eu quero, eu posso e eu faço. Né? E confiança em Deus, confiança em si, confiança na vida. Nós não estamos aqui para sofrer. Muita gente tem eu não sei se está no credo, a prece que eu aprendi na Igreja Católica, não sei se está no credo ou em que prece que está, que nós estamos aqui no Vale de Lágrimas. Isso é absurdo, que Vale de Lágrimas é coisa nenhuma. Nós estamos aqui vivendo no mundo material, com um corpo físico que é um verdadeiro tirano do espírito, que o corpo físico é um tirano do espírito, né? Mas numa oportunidade de ouro, numa oportunidade valiosíssima. Se nós vivermos bem esta oportunidade, nós conseguiremos deixar esse mundo. Os espíritos falam isso. É possível deixar esse mundo depois de uma encarnação, desde que nós cumpramos todos os requisitos que o espírito precisa cumprir. É possível. Madame de Girardin, se vocês procurarem Madame de Girardin, escreve Girardin, no livro dos Médiuns, está na revista Espírita, essa mensagem, essa comunicação, e também está no livro dos Médiuns. Kardec entrevista a Madame de Girardin e pergunta para ela como ela estava no mundo espiritual. Ela fazia parte da Société Parisienne d'Études Espirites, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? E a Madame de Girardin se manifesta. Kardec pergunta, faz a entrevista com ela, como a senhora está no mundo dos espíritos e tal, e ela conta como foi a transição dela da vida material para a vida espiritual. Ela desencarna, quase que imediatamente, ela acorda no mundo espiritual, ela é ladeada por dois espíritos,
que dizem para ela assim: você está vendo aquela estrela? Apontam uma determinada estrela. Sim, estou vendo. É para lá que nós vamos. Em questão de muito pouco tempo, alguns segundos, eles já estão lá, pelo pensamento, né? Ladeada pelos dois espíritos. É claro, talvez ela não tivesse ainda a condição, né? Ela tinha acabado de desencarnar. Foi levada para aquele mundo. Ela disse para Kardec: olha, indescritível. Não há nada, nenhuma riqueza, nenhuma beleza, seja ela da natureza ou física, não há nada no nosso mundo que possa se comparar àquilo que eu vivo. Então imaginem vocês o que é desencarnar bem. Imaginem vocês se vale a pena ser bom ou não. Não é? É só isso que a gente pode dizer. Outro exemplo que os Espíritos dão é o seguinte: se você fosse, você homem, você ser humano, fosse convidado a trabalhar um mês, 30 dias, incessantemente, para ficar rico o resto da vida, qual seria a sua posição diante de uma proposta dessa? Toparíamos de bate pronto. Eu vou me matar 30 dias, eu vou me extenuar, né, 30 dias, mas eu não vou precisar trabalhar o resto da vida, eu vou ser rico. Né? É isso que acontece em relação a nós e a vida espiritual. A nossa vida aqui na matéria nada mais é do que um trabalho extenuante de 30 dias. E depois nós vamos ter a recompensa do bom filho na vida espiritual. Então vale a pena. Vale a pena se informar, vale a pena estudar, vale a pena ser bom, vale a pena ser correto. E ser bom não é ser subserviente, ser bom é ser digno, ser reto, ser correto, ser equilibrado, ser honesto, ser um bom cidadão, uma boa cidadã. Não é? Isto que é ser bom, na visão dos espíritos superiores. Muito bem. Está conosco a Nara Lúcia também. Bem-vinda, viu, Nara? Prazer tê-la conosco. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus de Nazaré, nosso mestre, modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira a vossa bondade, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Dá-nos ainda, Senhor, a coragem moral de orientarmos a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e sua equipe, nós declaramos encerrado os nossos estudos dessa noite, e que assim seja.